Meu nome é Augusto Calel e você está no Meio MarombaCast. Você sabe interpretar os sinais que teu corpo dá? Hoje, para falar sobre isso, Thaís Gomes e Carol Moreira Lopes. Meninas, obrigado por estarem aqui, tá? A Carol já esteve aqui uma, duas vezes, né? Já apresentou o nosso programa. Né? Seja Fiz bem-vindo. abertura. Thaís, Tatá, pessoal, pode chamar Tatá, né? Pode chamar de Tatá. Vai falar um pouquinho hoje sobre osteopatia, quiropraxia e tratamento, correções, o que pode fazer para lidar com essas situações de dor crônica ao longo do nosso dia a dia mesmo, né? Tatá, se apresenta o pessoal aí, pessoal te conhecer, por favor. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Thaís Gomes, mas todo mundo me conhece por Tatá. Eu sou fisioterapeuta e sou osteopata e sou especialista no tratamento da dor crônica. E aí? Carol, se apresenta, só te conhece já, mas né? De casa. Eu sou a Carol, tenho algumas atribuições, né, mas a minha especialidade é fisioterapia pélvica, trabalho com acupuntura voltado para a saúde feminina e também com quiropraxia. Legal. Meninas, falando no plural, né? O que é osteopatia? A osteopatia, ela é uma ciência que olha para o corpo como um todo. A gente não avalia o paciente só pelo diagnóstico que ele tem. Por exemplo, você chega no meu consultório com um diagnóstico de tendinite no ombro, por exemplo. Você não é só uma tendinite, você tem um corpo todo em volta disso. Então, a osteopatia olha para esse todo. A gente tem a ideia de que a dor dificilmente vem do lugar onde está doendo. Então, a gente investiga o corpo num todo. Às vezes, essa dor pode estar vindo de uma víscera, às vezes, essa dor pode ter sido literalmente só uma lesão que aconteceu ali. A gente já consegue reajustar e melhorar a mecânica desse movimento num primeiro atendimento. Às vezes, a gente precisa aprofundar um pouquinho mais. Então, a osteopatia olha para isso num quesito mais geral. Entendi, como o sistema todo, né? Como um sistema. Explicar um pouquinho o que é víscera, né, porque o pessoal não entende. É verdade. Eu tenho esse defeito, eu falo muito termo técnico. Porque fala o que é víscera. As vísceras são os órgãos, estômago, fígado, intestino. Muitas vezes as dores podem ser provenientes dos órgãos, por conta de alguma disfunção, alguma ponta que o órgão não está funcionando legal. O nervo que inerva a víscera, né, o órgão, é o mesmo nervo que inerva o músculo, muitas vezes. Então, se o nervo não está mandando a informação certinha lá para o lugar que ele deveria, às vezes a dor vem de outro lugar, mas o sintoma aparece pontual em onde o paciente sente, né? E geralmente ele vai buscar quando ele sente dor, né? Normalmente, sim. Só que a gente tem que começar a entender que precisa ser olhado pro todo, né? Tipo assim, o teu corpo... Aquele check-up que ele faz? É dessa forma, não? Dá pra falar. Eu brinco com os pacientes que é geometria e balanceamento, sabe? Às vezes é bom ir fazer uma geometria e balanceamento, né? Isso. Porque o nosso corpo tá sempre se compensando, né? Então, se a pessoa, por exemplo, treina, às vezes você pode sentir que você consegue fazer um movimento melhor com um lado do que com o outro. Uma restrição de movimento... por exemplo, para fazer um agachamento, você precisa ter uma mobilidade boa de tornozelo. Então, se às vezes você não consegue agachar, o problema não está, às vezes, na força do músculo, mas está numa restrição de tornozelo. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa começar a observar. E a dor também, quando ela começa, aquela dorzinha, aquele incômodo, sabe? Aquela coisinha assim, ai, tá me incomodando. Aquela coisinha, e aquela coisinha vai crescendo, ela vai inflamando, ela vai virando daí uma patologia. Então, vira um diagnóstico, né, que nem eu sempre falo, e a gente tem que ver isso, o paciente não é o diagnóstico, a gente tem que ver de onde é que está vindo aquilo, né? Normalmente é uma alteração biomecânica da articulação, sempre vai ter um grupo muscular que algum dos músculos é um pouquinho mais fraco que o outro, um lado é diferente do outro. Então, eu também sou instrutora de Pilates, né? Fui muitos anos, agora eu quase não atuo mais no Pilates, mas eu uso o método do Pilates para reabilitação, numa grande maioria dos casos, por causa dessas alterações mecânicas. Eu falo para o paciente assim, por exemplo, se você tem uma dor no ombro esquerdo e você vai fazer um fortalecimento, muitas vezes você precisa fortalecer mais o teu ombro esquerdo do que o direito. Então, não tem lógica você fazer 3 séries de 10 de um exercício, sendo que o braço esquerdo talvez precise de 20 repetições, talvez precise de, né, enfim. Então, por isso que tem que especificar muito o caso de cada um. Sim.
Uma coisa que eu falo para comparar a osteopatia, que ela é muito semelhante em alguns contextos com a acupuntura. A gente tem que pensar no corpo igual a um caminho, assim. Então, a gente tem vários caminhos, todos vão chegar no mesmo objetivo. Então, eu tenho uma direção, mas eu posso por outra direção chegar. E é assim que a gente vai trabalhar. Como ela fala, porque um órgão vai doer no pé, um órgão vai doer no ombro, um órgão vai doer na cabeça. Então, a gente vai trabalhando esses caminhos todos para chegar no mesmo objetivo. Por exemplo, eu tenho alteração de fígado, pode ser dor no ombro. Então, a gente vai trabalhar o órgão porque tem uma característica de dor pontual. Mas através desses caminhos. É assim que a osteopatia também trabalha, né? A gente olha pelos caminhos para chegar num ponto-alvo. Ou muitas vezes a gente vai trabalhar no ponto-alvo para abrir os outros caminhos. Então é mais ou menos dessa forma que a gente olha assim a nível do corpo, porque quando fala é nervo, é víscera, então a gente é uma unidade, não é algo separado. Apesar das avaliações serem separadas, sim, nós somos uma unidade. Eu sempre falo em consultório para os pacientes que nosso sistema nervoso é um só. Então, ele é dividido em simpático e parasimpático, né? O que a gente controla e o que a gente não controla. O que a gente controla é o que a gente faz quando a gente está treinando ou quando a gente está fazendo qualquer coisa da nossa vida. Você vai pegar um negócio, o teu cérebro já manda o impulso para o músculo contrair e relaxar conforme ele for fazer o movimento. Então, você pensa para você fazer, né? Você tem que mandar o comando. O sistema nervoso parasimpático, que é o que a gente não comanda, ele faz isso sozinho. Tipo, teu coração tá batendo, você não tá pensando. Você vai dormir, teu coração continua batendo, né? Então, todos os nossos órgãos funcionam dessa forma. Então, a gente tem que ter essa consciência de que o sistema nervoso é só isso. Então, nesse conceito de dor crônica, a gente também tem que olhar para o lado da nossa parte mais emocional. Tem muitas coisas que vêm dessas dores que aparecem no físico, que são dores com um fundo emocional. Então, eu sempre dou o exemplo, que é o mais clássico de todos, que eu sempre falo assim, quem nunca engoliu um sapo, né? Então, às vezes, você nunca engoliu um sapo? Mas quando a gente, às vezes, ouve, né, coisas que a gente não gosta, enfim, que a gente engole aquela emoção no seco, assim, e fica com aquela coisa ruim no estômago, tipo, que teve que engolir no seco alguma coisa e não pôde reagir naquela hora. O sistema nervoso, quando começa a receber isso com muita frequência, o nervo que inerva o estômago, que faz a digestão, é o mesmo nervo do sistema nervoso que está recebendo isso todo dia, né? Essa repetição da pessoa tá ouvindo muita coisa, né? E engolindo. Então, o sistema nervoso, ele não difere se ele está engolindo comida ou se ele está engolindo a emoção. E o que acontece com o estômago? Ele começa a diminuir a motilidade e ter mais dificuldade na digestão do alimento. Então, automaticamente já pega um pouquinho de fígado, vesícula, pâncreas, essa parte toda da digestão, e daí é onde o paciente desenvolve gastrite, refluxo, hérnia de hiato, e às vezes as pessoas vêm pro consultório com uma tendinite de ombro, e com dor, tensão assim, né, no pescoço, aquela dor que todo mundo fala, meu Deus, no final do dia eu tô acabado. Essas dores de tensão aqui, elas são 100% relacionadas com digestão. Eu posso dizer que 99% dos pacientes que chegam com dor aqui, nessa região de trapézio, eu trato só pela víscera, sabe? Às vezes existe o ponto tensional e a gente precisa liberar o ponto, sim, mas a grande maioria é por conta desse contexto, sabe? Então, tem que dar uma olhada dos dois ângulos. É mais emocional ou sim ou não? Não sempre, sabe? Mas eu quero dizer que existe esse ângulo também. Às vezes a pessoa vai chegar e tem só a lesão e tá tudo certo, não tem nada emocional envolvido. Mas quando ela se torna crônica, que é principalmente aquela dor que aparece do nada, sabe? Tipo, é diferente, por exemplo, de você ir, sei lá, pegar uma sacola e sentir o que deu aquela fisgada, o músculo vai contraturar e vai fazer a mesma coisa, entende? Mas quando isso vem, tipo, começou aquela dorzinha. Daí o dia que você sente que você se estressou mais ou que aconteceu alguma coisa, você sente que a dor piora. Que é esse ponto que eu falo, a gente não ouve o que o corpo diz. Ninguém presta atenção. Tipo, é normal. Nem tipo, dá tempo. Tá sempre eu trabalho muito, assim, eu chego em casa, eu tô acabada, eu quero só tomar um banho e deitar. Daí, tipo, vou dormir melhor, vou tomar um relaxante muscular. E assim vai. O corpo tá ali falando. O corpo tá ali dizendo, viu? Presta atenção.
E a gente ali no automático, né? Vivendo no automático. Então, o sistema nervoso tem dessas. A gente não pode... Que é o que eu falo para todo mundo. Eu tenho batido muito nessa tecla, às vezes até sendo chata. Porque a gente tem que olhar. Não dá para se fazer de louco, né? Que nem eu falo. A gente tem que olhar para os dois lados. Existe o lado da dor física, que aconteceu a lesão e que está machucado e que tem que trabalhar com fortalecimento, alongamento, mobilidade. Sim, mas tem que olhar esse fundo também. Se às vezes você não consegue digerir direito as tuas emoções, tu vai continuar tendo gastrite. Que a parte da osteopatia trata isso tudo também, né? Essa parte dessas doenças mais a nível de órgão, né? Não, que nem a acupuntura, da mesma forma. Sim. Que a acupuntura também trata. A gente trata olhando esse ângulo do sistema nervoso, de uma maneira geral. Que é entender assim, como que uma agulha lá na minha cabeça vai ajudar na minha dor na lombar. Como que uma agulha no meu pé vai ajudar na minha dor de cabeça. Então, é nesse lado que a gente vai trabalhando, que vai olhando para o paciente. Como mas faz? Avaliando, né? Não, como que faz a agulha lá na mão? Eu vou te desafiar para uma sessão. Eu vou no banheiro. Então, na verdade, assim, na acupuntura a gente tem uma avaliação, a gente olha para esses microsistemas. Então, nós temos microsistemas na mão, tem microsistemas na língua, no olho, na orelha, tanto que daí existe a auriculoterapia, a quiropuntura, que é o trabalho na mão, tem a craniopuntura. Então, cada ponto tem a reflexologia podal. Então, dentro da acupuntura, a gente olha esses microsistemas. A nossa avaliação mais básica dentro da acupuntura é a nível de orelha e a nível de língua. Então, através disso também a gente olha se o órgão está em excesso, se está em deficiência, se você dormiu mal, se você está estressado, se a gente consegue perceber se está faltando sangue, que isso é muito comum. Por exemplo, em caso de mulheres, assim, o homem geralmente ele está mais em excesso, a mulher ela já está mais em deficiência, porque tem as alterações hormonais, menopausa, menstrua, né? E aí, trazendo até o que a Tatá falou do sistema nervoso para a parte da pélvica, que eu explico para as pacientes como que tudo isso vai alterar. Que é aquelas expressões, agora eu vou falar a palavra feia, me mijei de rir... E me caguei de medo. Por quê? Porque é a nossa emoção. Então, quando a gente fica aflito, quando a gente tem o medo, é o nosso instinto pensar no gambá, né? O gambá, ele libera um cheiro para expele, para se sentir protegido. Então, dentro disso, o que a gente acaba fazendo é um reflexo de proteção instintivo. Só que no dia a dia, a gente ao mesmo tempo, né? vive correndo de um leão que não existe. Então, isso vai afetando muito no nosso dia a dia. Aí, se você pensar, por exemplo, eu tenho medo de andar de carro, mas todo dia eu tenho que andar de carro. Então, eu vou tendo todo dia, em vários momentos, essa descarga de estresse. Aí a pessoa, não, eu tenho medo só quando eu vou pegar avião. Então, eu vou pegar avião, vou voar, mas eu morro de medo, eu começo a ter dor de barriga, eu começo a ter urgência de xixi. Aí, a pessoa é algo pontual, mas se ela tiver que voar todo dia, isso é um problema. Então, é nesse lado que a gente vai tratando o sistema nervoso central, a nível de órgãos, de vísceras, e trabalhando esses caminhos, porque para regular o corpo, para conseguir organizar. Tanto a osteo, eu acredito que a acupuntura também, eu nunca estudei isso a fundo, mas pelo lado da osteo, a ciência da osteo surgiu pensando no pressuposto que hoje já é comprovado cientificamente, que o nosso corpo tem condição de autocura. Só que é necessário que a gente dê os impulsos corretos para ele. Então, basicamente, o que a osteopatia faz é isso. A gente vai dando impulsos, dando estímulos para que o corpo vá se autorregulando e para que ele volte a um equilíbrio, né? Então, que nem eu sempre falo para os pacientes, nós somos um corpo, uma mente e um espírito, né? Como se fossem 3 esferas. Uhum. O corpo é onde está mais externo, que é onde a gente leva e a gente sente as dores, né? No final das contas, ou as disfunções que a gente tem, né, de movimento, enfim. Na nossa mente é onde a gente consegue controlar muitas coisas, outras não. E o nosso espírito, que daí a gente tem que, né, aquela história, cada um cuida do seu espírito como prefere.
Mas esse conjunto todo é o que nós somos. Então, a gente tem que também entender, olhando pela parte fisiológica do nosso corpo, que é a barreira mais externa, que a gente vive em cascatas hormonais o tempo todo. Então, como que a ciência mostra isso? A nossa glândula pineal, que é a glândula que fica lá dentro do cérebro, que comanda toda a carga de descarga hormonal do corpo, né? Toda a cadeia, quer dizer, toda essa cascata hormonal. Então, o nosso corpo tem uma coisa que chama ciclo circadiano, que a acupuntura também trabalha, né? Que é uma coisa como se fosse um reloginho biológico de todos os órgãos. Cada órgão funciona num horário específico. Então, por exemplo, a grande maioria das pessoas que sofrem dessas urgências e tudo mais, normalmente são em horários específicos, porque é o horário que o nosso corpo está fazendo aquele movimento com o órgão, né? Como se estivesse resetando o órgão para o próximo dia. E isso geralmente acontece à noite. Então, quando a gente começa a ter disfunção no sono, você não dorme direito, porque você está preocupado, daí você fica ali rolando o feed até 1h da manhã. Aí levanta várias vezes para fazer xixi. O cérebro não descansa. Aí tem fome. Daí, quando você acorda de manhã, que esse impulso, essa primeira cascata de hormônio que deveria descer da pineal para a tireoide e para a tireoide, por que todo mundo hoje quase tem disfunção de tireoide? Todo mundo tem que quase tomar Purã, enfim. Porque tá todo mundo toda noite lá no feed, na série. A gente não deixa o cérebro descansar. O cérebro precisa da produção de melatonina à noite para conseguir produzir serotonina de manhã. E todos os outros hormônios, né? Esses são os mais conhecidos. Então, você pense como que funciona daí um organismo que daí a tireoide de manhã cedo já não funciona. Aí a cascata vai lá pro pâncreas, começa o quê? Resistência insulínica, né? Daí a galera do Monjaro aí só, né? Nas canetas. E daí isso vai para suprarrenal, começa a ter alteração de quê? De pressão, porque daí tipo a suprarrenal não funciona, o rim também sobrecarrega, começa a dar alteração de batimento cardíaco, e daí o que dá o batimento cardíaco acelerado, aumentado? Ansiedade. Crise de ansiedade. Entende? Então, assim, é uma cascata, e daí, por final, né, vai pra mulher, principalmente, que daí é onde a Carol entra, salvando a galera na parte dos ovários. Daí o ciclo menstrual da mulher vira uma loucura. Uma bagunça. Então, se a gente pegar hoje, sei lá, você que pode falar de estatística melhor do que eu, mas se a gente pegar 10 mulheres, 9 vão ter alguma disfunção hormonal por conta disso. Ou querem inibir o ciclo porque Isso. não conhecem ele, porque tem cólica, Ovário porque tem policístico, não sei o que, entende? Não Então, querem reconhecer o próprio ciclo. Não é errado tomar anti nem nada, não é isso que a gente é contra, mas em muitos momentos o que a gente está falando é em tudo, a gente boicota a nossa própria fisiologia e começa por uma coisa básica e fisiológica que é dormir. Isso. Que é o que eu falo para todo mundo. A primeira pergunta no consultório, como é que é teu sono? Dormir cedo. Eu durmo bem. Tá, mas dorme bem como? Levanta pra ir no banheiro à noite? Umas 3 vezes. Não dorme bem. E qual que é o ideal para dormir? 8 horas mesmo? 8 horas. É que depende de cada pessoa também. Tipo assim, às vezes, por exemplo, tem pessoas que eu já tratei que o sono delas é um sono de 6 horas, aprofundado, aquele sono bom. Restaurador. Restaurador, a pessoa acorda zerada no outro dia. Senão, vocês já perceberam que a gente acorda de ressaca todo dia? Eu durmo 3, 4 horas por noite, acordo bem. É bem doido, né? Realmente reflete muito no dia a dia. Porque daí você não consegue, daí você começa a ter Fome, fome. cansaço, fadiga mental. E Vai procurar açúcar, vai procurar alimento que te dá. E o TDAH, fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Né? Eu falei esses dias, eu até fiz um vídeo pra postar no Instagram esses dias. Eu falei, gente, se era só eu ou se tava todo mundo vivendo no automático. Porque assim, quando você sai de casa e você não lembra se você desligou a chaleira, ou você tá indo para um lugar dirigindo, quando você vê, você chegou no outro. Porque daí você saiu de casa, que tinha que levar não sei o que, fazer não sei o que lá, não sei o que lá. E daí, dali a pouco, você tipo, meu Deus. Mas eu acho que a gente sabe mesmo... Hoje a gente tá sobrecarregado, todo mundo, né? Muita informação, né? Muita informação. Acaba que é muita coisa. E o que a gente tá fazendo é ficar... Só que, sabe o que eu falo para os meus pacientes? A água que afunda o barco é a água de dentro. E é por isso que é importante a gente se conhecer e conhecer o nosso corpo e ouvir o que o corpo está dizendo, porque muitas vezes, na rotina louca, você precisa só de uma tarde de sono.
Então, às vezes, é importante, apesar de que às vezes o mundo está explodindo lá fora e é difícil de você fazer isso, eu entendo, porque aquela história, eu também tenho empresa, preciso estar o tempo todo ali. E eu te falo com propriedade, porque eu passei por isso esse ano. Eu cheguei à beira de um burnout, o meu corpo gritando, eu estudo, trabalho e falo sobre isso, o meu corpo berrando, e eu precisei ter uma crise de ansiedade, de travar, de não conseguir me mexer, para conseguir me dar conta do que estava acontecendo. Daí eu pensei, tá. Eu falei, como assim? Tipo, comigo, não, é inadmissível, né? Eu trabalho com isso, como assim? Só que foi exatamente o que aconteceu, entende? Então, não tem necessidade de você... Lembrar, assim, que a gente é profissional da saúde, mas a gente também cansa, a gente também fica estressado, tem ansiedade. E é muito louco, assim, porque quando acontece com a gente, que a gente consegue entender de verdade o lado do paciente, sabe? Porque não precisa chegar nesse ponto. Se você consegue parar uma tarde, às vezes é uma manhã que seja, ou num final de semana. As pessoas acho que só quando chega no momento crítico, né? Ninguém vai tirar, percebi que não, quando tá no fim lá, daí você faz isso. É que a gente tá tão acostumado a lidar com as máquinas o dia inteiro, né? Se o celular descarrega a bateria, o que a gente faz? Carrega o celular. E nós não, a gente acha que a gente tem que viver naquele pique. Toma uma cafeína, um energético. Isso. E tudo certo. O celular olhando, vocês me carregam e me ficam mexendo nele. Ainda com o celular carregando e a gente lá. Então, começa por aí, sabe? A gente tem que criar essa consciência de não deixar o nosso barco afundar. Eu tenho falado assim, brincado com as minhas pacientes, eu digo assim, ó, vocês têm que conseguir ter a consciência, que eu falo isso é só as pessoas que estão muito evoluídas já. Então, a gente tem uma estradinha até chegar lá, mas quem consegue, que nem eu falei, tá sabendo que o mundo tá explodindo lá fora, e por 10 minutos do teu dia se você fez o que você podia fazer, não tem mais o que fazer, sim, deixa explodir, senta aqui, para 5 minutos e respira. Que depois do sono, a respiração é a segunda coisa mais importante que a gente precisa fazer. A gente não pensa para respirar. Tu respira sem pensar. Você dorme respirando. Você acorda respirando. A gente não, né, a tua frequência respiratória, você não cuida dela. Você não está pensando, eu estou fazendo tantas respirações por minuto. Então, se você começa a fazer essa autorregulação do teu corpo, parando 10 minutos do teu dia, às vezes 5, deixar que o mundo exploda um pouquinho e você pare que você consiga até 3, segurar até 4, soltar até 5, uns 4 ou 5 ciclos, você já consegue fazer o teu sistema nervoso se acalmar. E a gente sai daquele estado constante de alerta que fica produzindo cortisol o tempo inteiro. Sabe? Então, é o que eu falo, é uma cascata tão grande e é um ciclo tão gigantesco que tá todo mundo vivendo, e daí tá todo mundo buscando as alternativas de tratamento que vão reto para o medicamento. O medicamento é importantíssimo e é necessário para o tratamento. Eu acho que é complexo a situação quando você vê um paciente tomando um medicamento contínuo. O medicamento, na minha concepção, na grande maioria dos casos, ele é um tratamento. Se você está com um problema de estômago, tu vai tomar o medicamento para fazer o tratamento. Só que daí quando você começa a ter que tomar omeprazol diariamente, contínuo, uso contínuo, porque você tem azia todo dia. É que o paciente de dor crônica, ele, assim, quando eles chegam até nós... É um universo muito complexo. Eles já rodaram por tudo. Já foram por todos os caminhos. Aí eles chegam assim, eu ouvi falar que você pode me ajudar, né? Então, como ele já caminhou por muitos lugares, aí ele tem uma dor de 10 anos, 15 anos. Eu lembro dessa dor de infância. Nem eu, por exemplo, pego pacientes, não falando só sobre dor, mas, por exemplo, constipação. Eu sempre fui assim. Em quanto tempo normal, eu vou ficar bem? A pessoa sempre foi assim. E ela espera que em 1, 2, 3 sessões resolva. Então, quando a gente fala no quesito de dor crônica, é muito complexo porque a gente não vai mexer só na dor da pessoa, não é só naquele ponto, não é algo local. Tem que mudar o estilo de vida, a gente vai movimentar as atividades de vida diária, entender o contexto da vida. Então, eu quando pego o paciente, eu vou desde o começo, assim, o que você come de manhã, tem lanche da tarde, tem almoço, tudo, esmiuço tudo que a pessoa come, quantas horas de sono, regulação, levanta, vai no banheiro, quantas vezes você faz xixi à noite, quantas vezes você faz xixi no teu dia.
água você toma. Então, a gente tem que regular e reorganizar. E aí, é aquela história de tô sempre correndo. Preciso caminhar, preciso fazer... Gente, você não tem tempo para parar para fazer xixi. Não é? Vai parar para fazer exercício. Então, aí a gente tem que começar a fazer a pessoa olhar para a própria rotina. E não mudar a rotina. E quando a pessoa começa a enxergar, é nisso que vai ajustando. Então, e leva tempo. Não é de uma semana para outra. A complexidade realmente do paciente crônico envolve isso, a dor crônica. Porque é algo que está há muito tempo ali. É uma dor recorrente, já vem muitas medicações envolvidas, já passei por vários lugares. Além de tudo isso, existe a descrença do resultado. Então, ele já chega na negativa. E eu vim, tudo e não adianta nada. Eu tomo isso, tomo aquilo e não resolve. Né? Então, aí... E nessa dor crônica, voltando lá um pouquinho, em que nível tem que estar, assim? Geralmente, que nível eles buscam esse cuidado, essa... Varia muito, porque, que nem eu falei, varia muito da consciência do paciente. Por exemplo, hoje no consultório eu recebo pessoas, tipo, mais jovens, assim, na faixa ali dos seus 30 anos, 40 anos, que começou a sentir desconforto, graças a Deus, tudo que a gente tem de informação disponível, já procura alguma coisa. Não deixa isso se tornar crônico da mesma maneira que chega os pacientes lá dos 50, 60 anos. Que até a gente estava comentando antes, que é o caso da minha mãe, por exemplo. A minha mãe é a protagonista, que nem eu brinco sempre, da minha história e da minha busca incessante por tratamento de dor crônica. Quando eu era pequena, eu cresci com a minha avó, com uma dor no quadril, que ela fez prótese, não sei o quê, tipo, passando pomada na minha avó. Inconscientemente, né, obviamente. Já era estagiária. Por isso que hoje eu brinco com o paciente, que eu falo, a pomada da arnica resolve o problema, ajuda, né? Que vai lá, faz a sessão Panela inteira, de velho. No final. Não, mas aquela pomada que você me falou, doutora, era muito boa. Sim, a pomada é maravilhosa. Eu sempre indico a de 30 ervas. Mas enfim, e daí depois de um tempo, a minha avó acabou falecendo e a minha mãe entrou naquele ciclo da fibromialgia, que a gente nunca sabe quem nasceu primeiro, né? Se é a fibromialgia ou a depressão, aquela história. E a dor crônica, de fato, afunda a pessoa, porque a pessoa não se sente mais capaz de nada. A pessoa que tem dor, ela só sente dor. Se você chegar para a pessoa que tem dor e dizer assim, vamos para Maldivas com tudo pago, agora, a pessoa vai, tipo... Tô com dor. Acho que não, porque vai doer. Sabe? Ela não tem mais. Que daí é outra coisa que eu também exemplifico para as pessoas entenderem. Sabe aquela sensação do prazer, assim, de uma coisa muito boa que você... que dá aquela descarga boa, assim, aquela borboleta no estômago. Uma coisa muito boa. As pessoas que têm dor não sentem mais isso. Isso aqui é uma descarga de serotonina, que o intestino produz, né? Há mais serotonina do que o nosso próprio cérebro, por exemplo. Diferente da adrenalina, quando você recebe, às vezes, um susto, que você tem aquela descarga que as pessoas falam, parece que desceu um frio na espinha, né? A gente escuta eles, os pacientes falando. Esse frio também é uma descarga de adrenalina e que gera várias alterações fisiológicas, né? Só que se você tem dor crônica, essas descargas, elas são constantes dos hormônios de estresse. Então, a pessoa não consegue sentir bem-estar de nenhuma forma. Então, pode fazer massagem, pode fazer o que quiser, que a dor não sai desse lugar, entende? O paciente só consegue sentir dor. Então, o nosso trabalho, no final das contas, quando a gente pega um paciente desse... É dessensibilização. É dessensibilização, exatamente. Que começa a nível do sistema nervoso. Eu acho que o corpo não se adapta à dor, né? É que as pessoas começam a achar que é assim. Entende? Acostuma. Acostumei. Né? Acostumei. Eu vivo assim. Só que ainda eu falo às vezes, tipo, por exemplo, tem paciente que tem dor, mas vai pra academia, sabe? Ou vai pro pilates, ou vai fazer uma caminhada, tipo assim, eu tô com dor, mas eu vim. Tudo bem, que bom. É um paciente que no longo prazo vai sentir diferença e vai sentir melhora. A minha maior briga no consultório, na clínica, é repouso não é tratamento. Mas minha vontade é bater. Repouso não é tratamento. Porque, gente, as pessoas chegam, às vezes, paciente com indicação de prótese, por exemplo. Com indicação, tipo assim, não pode mais fazer exercício. Não pode agachar. Gente, pelo amor de Deus. Entra como no vaso, entra como no carro. Vai te fazer prótese de quadril ou prótese de joelho, ok? É um quadril e um joelho. Você é um quadril e um joelho? Daí tua coluna, teu abdômen, teus ombros, tua cervical, teus punhos, teus tornozelos, não existe. Só o...
entende? Então, dá pra mexer no resto. Só que daí as pessoas ficam com medo, sabe? Daí, tipo, daí dói, daí vira aquela cadeia. Dói, você sente mais dor, você toma o remédio, melhora a dor, daí vira aquela cadeia infinita, que nunca melhora, né? E daí a gente tem que tentar mostrar isso pro paciente de uma maneira que ele se sinta confortável. Seguro também. Seguro, e que ele veja que ele tem condição de melhorar. Porque é esse que é o maior problema, as pessoas desacreditam. E daí a gente tem ainda, para piorar, a gente tem aquelas condutas antigas que, né, a gente sabe que tem muita gente que ainda faz, que é só choquinho. E, gente, aí eu prefiro não falar sobre entrar nesse mérito. Mas, enfim, a gente tem que ver que o paciente consegue melhorar e mostrar isso para ele de uma forma ou de outra. Só que são vários fatores. Sim. O que tu mais tem no consultório hoje lá? É cervical, coluna? É um pouco de tudo. E a maioria dos casos vem de sedentarismo, vem de herança genética, pode ter. Até. Pode, né? E Carol, isso pode ser tratado também com acupuntura? Sim. Em que nível? Isso tem um nível assim, até certo ponto trata, até certo ponto não trata. Não, a acupuntura é feita, tem estudos que fazem até em pacientes paliativos. Então, sobre a acupuntura pode ser feito desde a pessoa que está bem, vim aqui só para me regular, tô bem, que eu tenho muitas pacientes que fazem isso, elas só fazem a manutenção, né, chegam por algum motivo, e aí querem continuar porque se sentem bem. Não precisa ter, quando a gente chega no nível de, cheguei no objetivo, fala acupuntura é um ponto ao alvo, assim, eu tenho o alvo, né, eu vou direto no ponto, mas depois eu posso começar a expandir para outras finalidades. Então, eu cheguei porque eu tenho dor lombar, mas aí consegui mudar o contexto, eu consegui melhorar a minha vida, depois disso, a pessoa quer fazer porque ela tem crise de ansiedade, porque ela não dorme bem, porque tem estresse, então a gente vai trabalhando essa regulação contínua, então pode ser feito sempre. Claro que não é para todo mundo essa realidade, alguns têm essa melhora, chegam no objetivo, conquistam o que precisam fazer, e aí a gente dá alta e segue a vida, quando precisa, elas acabam retornando. Que a gente estava antes ali falando do contexto da minha mãe com a fibromialgia, né? A gente fez um tratamento em conjunto, numa época com a minha mãe, porque daí tem o outro lado da moeda, né? O paciente precisa querer melhorar. Depois que ele acredita que ele pode, ele precisa querer, porque não é fácil. É uma escolha diária. Eu preciso levantar da cama, eu preciso fazer meu movimento, meu alongamento, enfim, que é orientado. Eu preciso me alimentar melhor, né? Então, eu preciso tomar minha medicação correta no horário correto. E a tua mãe foi nosso caso de vitória, assim, porque se a gente contasse, assim, porque a gente, assim, né, é amiga desde faculdade, a gente estudou junto, se formou juntas, e tudo juntas, né? Literalmente. Então, assim, eu conheço a história, né, da Tatá com a mãe há muito tempo. E aí, ela tinha muitas questões. Então, começamos assim, Carol, tô com uma diástase, que eu fui fazer o ultrassom do abdômen, a manopla do ultrassom nem chegou nos pontos. Então, no exame, estava mais que 10 centímetros. Na minha avaliação, estava em 12, 13 centímetros. Então, ela estava com o abdômen extremamente aberto, assim, o músculo reto do abdômen, né? A diástase é quando faz aquela bola, assim. Então, até tem... Esse dia a Maíra Cardi postou, falando que tá com diástase, ela é legal. A gente tem os exames de antes e depois, assim, da minha mãe. Na época, ela um pouco antes disso, ela até criou essa diástase por conta de uma cirurgia. E ela fez da esterectomia, que ela retirou o útero. Então, depois de toda essa questão da fibromialgia, ainda veio essa cirurgia da esterectomia. Então, daí ela, na época da cirurgia, ela não tinha vontade de fazer nada, não queria fazer nada. Então, ela ficou mais sedentária do que ela já era. E daí ela engordou, tipo assim, nem sei dizer. Na época, ela tava pesando, acho que uns 130 e poucos quilos. Aí veio a diástase, retirou o útero. Aí começou, assim, o que deu gatilho nem foi nada de diástase, foi que começou a perder xixi, né? Então, assim, você percebe, assim, que vem... Foi um incômodo de verdade, assim, tipo, porque o resto ela dava pra conviver, sabe? Não, é assim, não sei o que lá. O xixi foi, assim, o ponto, assim, poxa, na idade que eu tô, já tô assim, já tô...
fazendo xixi nas calças. E aí foi onde Qualquer ela... espirro, né? Qualquer coisinha ia fazer um esforço a mais. Daí a Carol, na época, atendia na minha clínica lá em Campos Novos, daí ela começou a fazer o tratamento. Mas daí, o buraco era mais embaixo. Daí o bicho pegou, porque daí veio tudo junto, né? Daí veio a questão da depressão, veio a questão de toda essa coisa da dor e principalmente a mudança do estilo de vida. Daí foi onde a gente sentou, né? Tipo uma reuniãozinha assim. E daí eu brinco, lemos a catequese, né? Ó, vai ter que fazer assim, assim, assado. Você quer melhorar? Daí a pessoa, tipo, meio em resumo, a diástase dela, ela reduziu pela metade. Nossa, foi muito. Questão da incontinência foi mais rápido, foi a primeira coisa que a gente resolveu. A diástase foi rápido, né? foi rápido, foi a longo prazo, assim, no contexto de restabelecimento. E aí, junto com isso, ela começou a perder peso. Então, ela emagreceu quantos quilos? 38. 38 quilos. Então, foi uma mudança de estilo de vida radical, assim. Foi mudança, assim. Mas a gente teve que pegar junto, assim, uma associação no tratamento. Nunca é claro que individualizado vai ajudar, é possível, mas mesmo assim, a gente sendo as duas fisioterapeutas, cada uma na sua área, a gente foi trabalhando em cima dela para ter resultado. Então, né, eu dentro da minha especialidade, a Tatá dentro da dela, para conseguir ter... E a atividade física ajudou muito nesse contexto. Isso tem 4 anos já, né? Por aí. E ela se manteve. Então, o detalhe disso não é só assim, acabou o tratamento que a gente fez, mas o detalhe é que hoje ela ainda se mantém ativa, mantém estável, né? Sim. Reduziu medicações significativamente. E entrando no tema de diástase, que é uma coisa que eu ouço muito e pedem muito, né? O que é diástase e como identificar. Se tem algum caso que a pessoa acha que é isso e não é? A diástase ela é o afastamento do reto, né? Então temos o abdômen aqui, são 2 músculos. Então o reto abre e aí tem um tecido que ele é mais fibroso e esse tecido ele quebra. Então é nessa quebra. Não é necessariamente só em gestantes. É mais comum a gente ver em gestantes e puérperas, né? Mas pessoa que ganha peso muito rápido, pessoa que faz cirurgia de abdômen, que foi o caso de retirada de um útero. E a questão, assim, que é necessário fazer a fisioterapia, porque a gente faz a reabilitação abdominal. Então, é a mesma coisa que fazer cirurgia de joelho, cirurgia de ombro, por mais que seja um caso cirúrgico, tem que fazer essa reabilitação. Por quê? Porque vai te habilitar para outras atividades diárias. Então, vai voltar a fazer academia, vou fazer pilates, vou... Esteticamente resolve? Resolve. Então, porque a cirurgia, ela vai juntar. Né? No caso das mulheres, geralmente quando elas vão fazer essa junção, já é associado a uma lipo, a uma abdominoplastia. Um tratamento alternativo, sem cirurgia. Sim, resolve. Tudo depende do nível também, né? O grau que tá, né? Olha, Só que sempre dá pra melhorar, que nem a diástase da minha mãe era absurda, foi reduzida pela metade. Hoje ela não tem mais dor, porque qual que era a queixa também dela? Dor lombar. Dor lombar. Então, nesse quesito que eu falo da osteo, quando a gente olha para outros lados, que a dor lombar, às vezes, ela vem de uma víscera. Então, você imagine que uma retirada de útero vai fazer com que o vazio espaço que fica no fique abdômen. Ali. Isso, às vezes, gera uma sobrecarga mecânica na coluna, né? Então... tem que olhar para os dois lugares. E sem contar a cicatriz também, né? A gente tem que dar uma olhada sempre em cicatrizes, que quando forma aquelas queloide, aquelas cicatrizes mais grossas, também, às vezes, gera uma restrição de fáscia e impacta em outros problemas. Tipo, um exemplo, uma paciente que eu peguei com cirurgia de apêndice, quando era criança, ela não falou para mim em consulta que ela tinha isso. E a queixa dela era tendinite da pata de ganso, que é uma tendinite do lado de dentro do joelho. Ela já tinha feito vários tratamentos, não tinha resolvido. Quando eu fui avaliando ela, a tensão foi puxando para o quadril. Então ela tinha a cirurgia aqui em cima, né? E aí puxou o quadril, retraiu. Daí fez uma alteração na face ali, como se o quadril tivesse encurtado, vamos dizer assim. Puxa o quadril. Tratamos a cicatriz, fizemos mais algumas mobilidades ali, ela saiu sem dor. Por isso que é loucura, assim, quando a gente fala... outra coisa, né? Não tem nada a ver. Assim, eu chego com a dor no joelho, mas é uma cicatriz de apêndice que tá... E a gente nem bota a mão, às vezes, onde tá doendo. Que às vezes o paciente... E o paciente como quer assim? que coloque... Como é que você coloca? Tipo, tá doendo aqui, como é que você vai mexer no meu fígado? Daí eu digo, calma, daí depois a gente mexe aqui um pouco, né? A musculação também é assim, né? Algumas assimetrias a gente corrige com mobilidade, com Sim. o músculo em si, né?
Sim. É que é isso que eu sempre vou bater nessa tecla. O corpo é uma coisa só. Não dá pra gente olhar pra uma coisa isolada. Tem que olhar pro todo. Voltando pro esporte, assim, de forma preventiva, mais uma vez, falando, né? Quem deveria procurar essa manutenção preventiva, esse cuidado Todo preventivo? mundo. Mas tem algum segmento, tipo um corredor, por exemplo, um atleta de luta, até um powerlifter, por exemplo, que trabalha com altas cargas. Todo mundo, porque todo mundo tem alguma restrição, alguma alteração de fáscia, porque é aquela história, todo mundo já deu um tropeção alguma vez na vida. Às vezes você vai pegar, sei lá, uma sacola mais pesada de um lado e você acaba fazendo essa inclinação da coluna. Às vezes a coluna trava, não dói aquela travadinha que dá na coluna, que é onde a gente estrala, né? Que o pessoal fala os estralos. Aquela travadinha da coluna às vezes não dói, só que gera compensações, né? Então, se a gente for pegar qualquer pessoa, a gente sempre encontra alguma coisa. É do ativo ao sedentário, porque o sedentário por ser sedentário, né? Por exemplo, eu passo o dia inteiro sentado. Fico sentada, aí vou pro sofá, não me movimento. Aí a pessoa que faz atividade física, então, por exemplo, eu corro na rua. Se eu correr em desnível, eu já vou ter às vezes uma alteração de marcha, uma alteração de pisada, que vai alterar quadril, e às vezes pode ser uma dor na cervical, entendeu? Quando eu corro dá cervical. A pessoa que joga pádel, ela tá no movimento repetitivo. Influencia muito no tornozelo, por exemplo. Então, às vezes, disfunções de ATM podem prejudicar o agachamento. É um exemplo. Então, a gente tem que ir corrigindo essas disfunções e ir olhando porque o corpo mostra pra gente através das tensões. Eu quero ver um caso real de alguém que chegou com uma dor aqui e tratou aqui. Mas primeiro eu vou agradecer meus patrocinadores. Galera, queria agradecer a quem está nos apoiando aqui desde o começo, né? Desde o começo. E quem entrou agora, né? Claro. Mas é muito importante essa ajuda aí, tá? É um programa que começou assim, engatinhando, foi indo, mas que hoje a gente tá com projetos maiores e tem tudo para crescer, tá? Então, muito obrigado aí, Vida e Saúde, tá? Obrigado, Ian, pelo apoio, pela confiança, tá? Sabe que a gente tem um projeto legal para fazer para frente aí e tá comigo nesse projeto. Obrigado ao Japa, mais uma vez, é meu amigo de longa data, de jiu-jitsu, de academia, de vida, né? Japa, muito obrigado. Quem não quer essa pizza do Japa lá, é uma pizza com uma massa de fermentação um pouco mais longa, é muito bom. John's Burger também tá aqui, cara, sensacional o hambúrguer dele lá, tem todos os tamanhos, todos os sabores, para todos os gostos. Hambúrguer gigante, a Carol quase não consegue, né? Não consigo. Ela tem que parcelar o almoço e janta o hambúrguer dela quando a gente pede, né? Obrigado ao Cid pelo apoio com a Alfa. Quem não conhece a Alfa lá, trabalha com toda a parte de recursos ergogênicos, tá? Então, quem tiver interesse aí em um upgrade nos seus treinos, nos seus resultados, me chama, que daí eu posso me encaminhar no direct lá. Obrigado ao Justinei Ficanha, meu parceiro, meu irmão, tá? É um cara incrível. Quando eu tive problemas lá atrás com compulsão na parte alimentar, ele foi quem me ajudou. Então, além disso, eu trabalho com quiropraxia também, com terapias alternativas. Então, chama o Justinei lá, segue ele nas redes sociais, como se escreve aqui, Justinei Ficanha. É um cara muito legal. Obrigado, Empório Imish, pelo apoio também. Alan, muito obrigado pela confiança mais uma vez, né? O restaurante ali na Felipe Schmidt, muito legal. Pratos típicos, então fica o convite pro pessoal também, segue no Instagram lá. E é isso aí. Mais uma vez, todo mundo que tá comigo aí. Meninas, Tatá e Carol, um caso engraçado. Engraçado não, mas um caso mais atípico de quebrou a unha e doeu a orelha, por exemplo. Não, né? Primeira parte, mas que tratou de uma forma e era outra coisa. Entorse de tornozelo, que a queixa chegou pra mim, queixa no consultório, tendinite de supraespinhal, ombro esquerdo, causa tornozelo direito. Esse foi um dos mais, tipo assim, como até eu fiquei, tipo, como assim? Porque assim, ó, dentro da OSH a gente trabalha algumas cadeias lesionais. A gente já tem mais ou menos alguns caminhos que a gente já acredita, mais ou menos, que às vezes o paciente chega e a gente já dá uma miradinha, pode ser isso. Então você vai indo por descartes, né? Avaliei uma coisa, avaliei outra, o paciente tinha a pelve com uma diferença de tamanho, de um lado para o outro, assim. Então, primeiro eu tratei a pelve, aí isso tudo gerou uma alteração, por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Ficou torta?
Isso, tipo, ele tava com o quadril mais alto do que o outro e isso fez a compensação do ombro dele fazer isso aqui. Então, exageradamente, é como se ele tivesse com uma perna mais curta do que a outra e o ombro que ele tinha dor aqui em cima. Então, todos os movimentos que ele ia fazer, ele tinha que erguer o braço aqui, o braço travava aqui e começou a inflamar o tendão. Então, a dor dele era aqui. Então, quando ele chegou lá pra gente fazer o tratamento, eu tratei o quadril, então realinhamos o quadril e ainda ficou uma diferença da altura da pelve que não... Daí eu perguntei pra ele várias vezes. Eu falei, mas não teve nenhum tombo? Não teve não sei o quê? E ele, não caí, não tive nada. Daí eu fui avaliando, até que eu cheguei no tornozelo do outro lado, no caso. E ele tinha ali uma disfunção do talos, que é o osso que fica no meio do tornozelo. O talos dele era travado. Ele não tinha mobilidade de tornozelo praticamente nenhuma. E quando eu mexi no tornozelo, ele falou que há um tempo atrás ele tinha torcido o pé, mas que, tipo assim, não era uma coisa muito relevante, que ele achou que não era relevante. Aí eu tratei o talos e a gente alinhou a parte postural dele. Em, sei lá, 2 semanas, eu acho, ele tava sem dor. Porque daí o processo inflamatório do ombro sumiu, porque daí ele não ficou mais... Na compensação. Na compensação, que daí ele andava assim, e o ombro aqui em cima. Então a dor da queixa era aqui. E a falta da mobilidade era no tornozelo. Então a gente alinhou tudo e daí o do ombro melhorou. Um doce, né? Eu não consigo pensar em nada porque, assim, eu atendo, mas não é tão... eu não chego com esses níveis de dor, de lesões, né? O meu caso acaba sendo mais... Por exemplo, chego, sei lá, a pessoa perde xixi e ela descobre que é por outro motivo, entendeu? Então... não chega a ser nesse ponto assim de uma avaliação tão concisa como a osteopatia faz. A nossa avaliação ela é mais por tensão, né? Eu costumo falar para os pacientes que o que o corpo de vocês está falando, eu consigo ouvir com as mãos, porque é através de tensão mesmo. É como se fosse, para mim, assim, a minha sensibilidade é como se fossem molas, sabe? Então a gente a gente palpa o tecido e a gente aperta assim um pouquinho, né, com uma tensão leve e vê para onde puxa, sabe? Às vezes vai puxando, a gente vai indo, o corpo vai mostrando o caminho. Então é assim que a gente vai chegando. Só Já teve um caso que tentaram de tudo, remédio e tal, e só a osteopatia resolveu? Muitos casos. Tem casos, tem vários casos. Só que nem eu sempre falo, a gente tem que sempre pensar que resolve aqui, mas para você conseguir manter isso, o paciente precisa continuar fazendo a sua parte nas outras coisas, né? Principalmente na relação da atividade física. É uma coisa que eu em consultório não abro mão, que o paciente saia fazendo algum exercício. Não consegue todo dia, tudo bem, 2 vezes por semana pelo menos. Tu passa um cronograma, uma relação do que tem que fazer? Normalmente eu encaminho para o Pilates, né? Então, os meus tratamentos na clínica, ele já tem o Pilates junto no tratamento. Eu já coloco a parte do movimento inclusa no tratamento do paciente. Porque senão, a gente... É aquela história, eu enxugo o gelo aqui, né? E daí, tipo, se não trata a parte do movimento junto, não adianta nada, por exemplo, eu melhorar a mecânica desse ombro. Porque imagine que esse paciente ficou assim um bom tempo. Sim. Então, não resolve nada eu ajustar ele, beleza, e ele não fazer movimento. Então, tipo, ele já estava começou a fazer as aulas, eu falo aula de Pilates, mas na verdade é mais uma parte de reabilitação utilizando o método do Pilates, né? A gente consegue fazer essa união. Então, começamos a trabalhar a parte de rotação, trabalho de costas, né? Eu sempre falo para os pacientes... Que o paciente ele vai continuar torto, porque ele está naquele hábito. A gente vai ajustar, o paciente vai ficar torto ainda. Então tem que entrar na atividade para a postura dele voltar a ter um centro de força. Porque aí vem a compensação. Eu uso mais um lado, você é mais forte do lado que eu uso. Então nessa ideia que vai entrar a atividade física, então independente do que seja, né? Da fisioterapia mesmo, às vezes o paciente vai fazer fisioterapia convencional ali de fortalecimento, alongamento, precisa do movimento. Agora, caso os pacientes, eu tomava tantos remédios, daí dá uma lista, né? Sim. Tem muitos assim, eu tomava tantos remédios, eu tomava remédio para dormir, então dentro principalmente os para dormir e os para digestão. A digestão mesmo...
Eu trabalho com a fitoterapia, então entra a parte de florais, dos fitoterápicos da medicina chinesa, e aí a gente consegue, assim, reduzir drasticamente, assim, aquele paciente que toma, para cada passo da vida vai vir uma medicação, para cada passo. E aí vai reduzindo, então... melhora a qualidade de vida no aspecto geral. Então, o gasto da fisioterapia é a economia na farmácia. Nossa, toda a vida. E gasta muito menos na fisioterapia, né? E a educação em dor também, que eu sempre falo. Não só em dor, né? Mas a educação no sentido de você ensinar o teu cérebro de volta. Porque no caso de uma dor, você aprendeu a ter a dor, né? Igual a gente falou antes. É normal ter a dor, tipo, já acostumei. O cérebro, o centro da dor no cérebro, ele fica ali ativado o tempo todo. Então, a gente trabalha muito com os pacientes a questão de você fazer o movimento para tirar o medo do movimento, né? Então, eu tenho medo de agachar por causa da dor lombar. Como que a gente vai tratar isso? Fazendo agachamento. Controlado, expondo ao problema, para você ensinar o teu cérebro de volta que você consegue fazer o movimento. E se essa dor for alguma coisa mais grave, não pode ser perigoso isso? Como assim? Grave, tipo um desgaste. Não, mas é que aí, por exemplo, o agachamento é o clássico. Não pode agachar, né? Aí vem, que eu falei antes, vem a pergunta: como é que você vai no banheiro? Sentar no sofá, sentar na cadeira. Isso já é um agachamento. Não, mas aí... Mas calma, que aí a tua cabeça é da carga, né? Você quer fazer agachamento. A gente trabalha na parte funcional. Que é outra coisa que eu também falo. Não é carga. Em relação à academia, por exemplo, a barra guiada. Tem muita gente que não consegue fazer a barra guiada por conta da própria anatomia. Às vezes é uma pessoa com uma lordose já... que é da pessoa, ela não adianta querer corrigir aquela curva, né, pensando numa postura ideal. É uma pessoa que vai conseguir ter uma performance de agachamento muito melhor na barra livre. Consegue agachar mais do que talvez na barra guiada, por conta da questão anatômica. Então, às vezes, não vai pegar o glúteo exatamente onde o personal gostaria que pegasse ali. Só que consegue, às vezes, trabalhar em outro movimento aquela parte, porque a anatomia da pessoa não permite. Então, também tem Na FIS, a gente tem a visão da carga, mas não trabalhar só com carga. A gente olha mais a relação do movimento e da função. Se a pessoa precisa, por exemplo, é um idoso que só vai sentar no vaso, sentar na cadeira, a gente não precisa, a gente vai incentivar a carga, mas com baixa intensidade. E vai ensinar ele a fazer o movimento. Se chegar alguém eu pego muita carga, eu tenho um objetivo, eu tenho um motivo para pegar essa carga, senão a gente vai reduzir a carga. Pega o cara do powerlifting, que nem você falou. É um cara que precisa de muita carga, então tá com dor no quadril para agachar. Opa, vamos ver Reduz a carga para depois ajustar, né? Para ajustar a mecânica do movimento. Chegar no objetivo. Precisa tanta carga assim. E daí, claro, casos, por exemplo, o paciente tem uma estenose, que a estenose é quando o canal medular, o canal da medula já tá... a vértebra desliza assim e está prendendo a medula. É um paciente que já tem alteração neurológica nos membros inferiores, às vezes não tem mais sensibilidade, ou às vezes tem uma dor tipo que nada resolve, daí são casos cirúrgicos. Então, às vezes naquele momento a gente consegue aliviar um pouco, trabalhar um pouco de abdômen para até o paciente conseguir fazer a cirurgia, porque às vezes de fato não tem o que a gente fazer na coluna naquele momento, se não for a intervenção cirúrgica daí, né? Então, por isso que tem que avaliar, cada caso é um caso. Em relação estresse, emoções ali com a osteopatia, claro que tu falou que tem casos ali que são emocionais mesmo, né? Isso é muito comum, tem um grau também para isso? É bem mais comum honestamente, do que eu imaginava. Nesses últimos meses, eu tenho trabalhado uma sessão de osteopatia, que eu juntei várias coisas numa sessão, que ela acessa exatamente isso, que é uma sessão que eu chamo de reset, que é como se fosse reiniciar o teu notebook. Você acha, desculpa, que hoje essa questão até do celular o tempo inteiro, redes sociais, o estresse, tem feito... É que isso volta naquele lugar que a gente falou antes, dessa cascata hormonal. E do hiperestímulo. A gente tá sempre sendo o celular, né, a gente sabe que tá sempre a sensação de estar atrasado. Pra tudo, pra tudo. E daí quando você, como se você reiniciasse o teu sistema, você começa, você dá
uma esvaziada na tua cabeça e você relaxa o teu corpo de uma maneira como se você não sabe mais sentir aquela sensação de... É como se fosse um vazio, você fica tipo, como assim? Tá tudo bem? Sabe? Então, é porque a gente consegue acessar através dos nervos cranianos, nas técnicas de osteopatia craniana, um relaxamento, é como se fosse um relaxamento do cérebro mesmo, das fáscias do cérebro, das membranas do cérebro, né, de uma maneira bem superficial falando, mas através dessa mobilização de todos os nervos cranianos, a gente consegue ser um relaxamento muito profundo. Então, a gente consegue diminuir essa questão do estresse. Então, para quem sofre de ansiedade, essa parte toda, a gente trata na osteocraniana. Daí, mais e na acupuntura, eu consigo, às vezes, trabalhar ponto de desligamentos mesmo. Então, essa semana até uma paciente atendi, ela falou, vou fazer, e quando eu vejo o paciente tá assim, muito pilhado, eu deixo sozinho, eu deixo na sala. Eu cheguei a roncar, porque aí se sentiu à vontade, vai relaxando, vai trabalhando. E aí é a ação mesmo do potencial de abertura de canais, de trazer o relaxamento. Isso. Então tem paciente que dorme, tem paciente que sai ali até meio anestesiado, aquela sensação meio dopado. É um efeito analgésico mesmo, assim, faz essa ação. Claro que existe um tempo curto de ação, não é a mesma coisa que tomar um Rivotril, mas sem medicação. E tem diferença de um paciente estressado e ansioso? 100%. Nossa, totalmente. 100%. Consegue identificar isso e muda a forma que você interage com ele, desde a abordagem até o tratamento? Muda um pouco porque a gente acaba direcionando mais para essa parte do sistema nervoso. Porque, por exemplo, um paciente que tá, tipo, ok, assim, ele chega com uma dor no ombro, que nem eu falei, a gente vai mais para a parte estrutural, né? E se o paciente chega, às vezes, muito pilhado, a gente tem que dar uma relaxada no corpo para ver se realmente a tensão é aquela. Porque, às vezes, são tensões que a gente chama de parasitárias, que são tensões que a pessoa cria, por exemplo, tá o tempo todo assim. Então, às vezes, a dor é só pelo relaxamento. A gente precisa relaxar, para daí a gente ver, opa, tem ponto gatilho aqui, tem restrição de face, daí a gente trata. Então, tem bastante diferença nesse sentido, assim, dos pacientes. As agulhadinhas resolvem também? Também. Bastante. Eu trabalho com dry needling, que é uma técnica com agulha também, mas específica para pontos de dor. Então, a gente faz o agulhamento no ponto da dor. É diferente dos meridianos da acupuntura. Muita gente confunde. Assim como muita gente confunde que a gente faz massagem. Pois é, aí que eu ia entrar. Quais são os mitos que envolvem osteopatia, tratamento, quiropraxia também? Que é massagem, acho que o principal, né? Assim, claro, tem paciente que a gente termina fazendo porque aquela liberação, mas a massagem relaxante, ela é totalmente diferente, assim. E, inclusive, por exemplo, você vai num lugar fazer uma massagem, que é o que os pacientes chegam, eu fui lá, nossa, eu tava com um ponto de dor, e aí tá tudo roxo, tudo vermelho, a gente não faz esse potencial de ação de machucar o paciente. Você até perguntou de casos, né? Eu cheguei com uma paciente, ela, eu acabei de vir na massagem porque eu tive que marcar massagem e eu tô com torcicola. Eu tratava ela por um quadro de infertilidade. Então, aí eu falei, mas como assim? Você tá vindo pra cá, você marcou massagem antes, né? E ela chegou assim toda vermelha, pior do que tava, e com agulha, assim. E aí depois você vai fazer aquela liberação, aquela sensação do bem-estar, porque o toque, ele traz essa sensação de bem-estar. Então, não é que a gente não vai fazer a massagem, mas não é uma sessão que eu vou pegar o paciente e vou ficar lá constantemente massageando, apertando. Não é, o nosso trabalho não é esse. Botando o cotovelo. Não, Deus me livre. Aquele trabalho que você vai lá, deixa estar com dor no ciático, aperta com o cotovelo. É só para piorar, então... deixa o músculo mais tenso, que você bota... Porque se você tá com dor, machuca um lugar, daí vai ali, bate de novo. Você só vai tensionando mais. Então, se você tem essa visão de que você tem que causar mais dor para melhorar uma dor, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Com essa parte emocional que a gente estava falando, eu tenho trabalhado com os pacientes depois das sessões, exercícios de autorregulação, que é o que você precisa fazer depois, que daí nada mais é do que você, por exemplo, igual aquele negócio da digestão que eu já falei antes.
o estômago está meio lento, com as técnicas da osteo, a gente consegue melhorar o fluxo sanguíneo no estômago, né? Como eu sempre falo que os nervos, as veias, as artérias, enfim, eles andam tudo mesmo que no mesmo feixe, assim, como se fossem fios de luz. Então, a nossa sensibilidade, a gente vai sentindo o pulso dessa víscera, como que ela tá. Então, tá fraquinho o pulso, a gente vai mobilizando a víscera até que ela volte um pulso melhor. O que isso me entende? Que vai receber mais sangue, o fluxo vai melhorando do funcionamento dessa víscera. Só que daí, a gente, que é onde entra a parte emocional, eu peço para que o paciente depois faça respirações conscientes e movimentos voltados para o estômago, por exemplo. Então, eu mando para o paciente uma fichinha para ele fazer depois, para ele respirar, como se ele estivesse sentindo que o ar estivesse entrando lá no estômago, sabe? Para o sistema nervoso dele entender que o estômago agora tá com uma funcionalidade melhor, que ele pode digerir melhor, né? E a gente consegue pensar, porque... e assim, a gente vai se para e pensa, na correria. Quando que você escuta a tua respiração, escuta o teu batimento? Não escuta. Mas se eu falo assim, para agora e pensa, você consegue sentir. Então, está presente. A gente, como vai no modo automático, e não é que você tem que parar e pensar, né? Mas dentro da pélvica eu trabalho, inclusive, com pacientes que têm dor na relação. Porque a paciente que tem dor na relação, ela é o tempo todo assim, o glúteo todo ativado. Então, você tem que pensar, sente o dedo do pé, sente a unha do pé. Você tem que ir falando para a pessoa e racionalizando o corpo dela, porque ela não para sentir o próprio corpo. Então, sente teu joelho, sente teu cabelo, agora sente teu estômago, sente teu útero. A mulher sente o útero dela. Como que ela sente? Ela tem cólica? Se ela tem cólica, ela vai sentir o útero. Cólica nada mais é que contração uterina. Como é que a gente sente o nosso intestino? Como é que você sabe que vai evacuar? Como é que você sabe que tem dor de barriga? Como é que você sabe que vai fazer xixi? São percepções que têm que ser criadas e às vezes a gente precisa... E é exatamente isso que é a autorregulação. É você conseguir que o teu cérebro entenda consciente o que ele faz inconsciente. Que é esse trabalho todo das vísceras que as vísceras fazem, a gente consegue entender. Fazer o teu sistema nervoso entender isso, né? E daí fazendo higiene do sono, dando uma melhorada na maneira que dorme, se alimentando um pouco melhor. Que aí vai melhorar tudo, né? Que daí você faz uma cadeia, né? Que daí é onde a gente volta. Não dá pra olhar e fazer uma coisa só. Tem que ter um contexto. Vou fazer um bate e volta. Dor na lombar. Que vem na tua cabeça? Nossa, não estava preparada. Dor lombar, intestino. Por quê? Dor no joelho. Intestino. Intestino grosso. Eu falo porque eu tenho dor na lombar e eu tô com uma luta com dor no joelho. Ah, não, mas eu posso dizer dor lombar. Por quê? Não alonga. Ah, olha. Olha encurtado. Exposit, gente. Encurtado, né? O amor vai me queimar aqui. Encurtado. Começamos por isso. Encurtamento de skill. Bem encurtado. Falta mobilidade, falta alongamento. Cuidados com Dorme pouco. prevenção do dor lombar. Alongamento. Cuidados ao agachamento. Movimento, né? Não só, a gente não pode... movimento, assim. O que as pessoas confundem, assim, pega assim, a gente fala se movimento e caminhar fosse bom, carteira era eterno, né? Tipo isso. Mas não é essa a ideia. Mas é que hoje o nosso estilo de vida é parado. Tudo tá na nossa mão. Vou pedir comida na minha mão, vou subir, chegar na minha casa pelo elevador, abro o portão pelo controle remoto. Então, o que a gente precisa é trazer um movimento consciente, trazer as funções da minha vida. Se eu sento e levanto, eu tenho que ter força na perna, eu tenho que ter força no braço. Então, é associar, assim, as cadeias, associar força, mobilidade, alongamento, e não tratar o corpo assim, eu só vou pegar carga, vou fazer força. E estar presente na hora do movimento, que é aquela história do sentir onde tá pegando, sabe? Você saber que você consegue identificar se você consegue ter mais mobilidade de um lado do que do outro, para você saber que você precisa trabalhar mais um lado do que o outro. Aí vem você tem que ter essas consciências.
Agora os fisiculturistas vão me xingar. Mas adianta ter a força assim, ainda não consegue coçar as costas. Tipo não chega lá atrás. Tem ela pra coçar minhas costas, né? Tipo É só chamar ela de costas. e varia. Uma coisa assim, sobre postura também, que eu sempre gosto de comentar. Não existe uma postura correta, né? Tipo, essa coisa que às vezes a gente vê aquela coluna com aquela curva linda, ninguém tem. Né? Então a gente tem que trabalhar a mecânica, a nossa biomecânica, da maneira como o nosso corpo tá confortável e adaptado e não sente dor. Eu acho que uma coisa importante para falar, porque assim, quando tem um dor lombar, primeira coisa, eu tenho dor lombar, vou fazer o quê? Um raio-x. É clássico. Os pacientes chegam com um monte de exame. Daí eu falo assim, tá, eu pego os exames. Deixa de lado, não olho o exame eu vou tratar eu não vou tratar teu exame, eu não vou tratar teu diagnóstico de artrose no joelho, eu vou tratar o paciente já tá lá na maca, depois eu olho os exames quando já coloquei na acupuntura, depois que eu vou ver. Por quê? Porque, assim, todo mundo vai ter uma alteração. Eu não tenho dor, não tenho queixa de nada. Aí, se eu for lá fazer um raio-x, vai aparecer um desgaste, vai aparecer possivelmente um bico de papagaio, vai aparecer uma herniação. Só tem problema quem descobre o problema. Que qualquer pessoa com mais de... Hoje em dia, com mais de 30 anos, já pode estar apresentando. E qualquer pessoa assintomática, se ela fizer um exame, vai aparecer alguma coisa. Então, claro, o exame é importante, eu não estou dizendo para não fazer. Isso. Mas no nosso contexto, assim, é importante ter um diagnóstico, mas ele não é exclusivo. Não é aquilo, não é uma sentença. Não é aquilo, eu tenho a hérnia, tenho isso, é isso e ponto. É a hérnia, o pobre da hérnia. Porque uma hérnia, ela não sai do dia para a noite. A não ser um caso extremo de um acidente, alguma coisa assim, muito traumática. Mas não aconteceu do dia para a noite. Então, por que só começou a doer agora? É nesse ponto, assim. Normalmente é por excesso de algum excesso de carga. Então, por exemplo, às vezes é comum com um corredor, que começa tipo com canelite e depois dor lombar. Às vezes é só uma alteração de pisada que se você ensina a pessoa, às vezes aquela coisa básica do calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do pé. Se às vezes é um corredor que ele corre com a ponta do pé direto, que não encosta o calcanhar no chão ou encosta o pé inteiro no chão, o vetor de força da pisada dele, ele já vai dar em lugares diferentes. Então, o correto é calcanhar, ponta do pé. Só que, por exemplo, pode ter um corredor que corre com a ponta do pé e nunca teve dor. Então, tudo bem. E aí, puxando para o meu lado, aí eu corro, ou faço atividades de impacto, de alta intensidade. Aí você percebe que geralmente são mulheres, né? Então, caso eu perco xixi na alta intensidade. Você tem que corrigir a marcha dessa pessoa. Começa desde o calcanhar, ponta de pé, você não fortalece só o assoalho pélvico dela. O joelho, aí você tem que fortalecer abdômen, você tem que fortalecer lombar, você tem que trabalhar a postura dessa mulher. Então, no caso, assim, eu vou mais específico num tratamento, mas eu também tenho que tratar a função. Porque se eu perco o xixi numa função específica, eu tenho que chegar lá naquele ponto. A mulher corre 30 quilômetros. Aí eu corro 20, no 10 para frente. Então, é na fadiga. Então, eu tenho que condicionar muito, muito, muito mais esse assoalho pélvico para trazer essa condição. E levar essa consciência para a corrida dela. E aí, treinar essa marcha, essa pisada, como que ela vai pisar, o que acontece, por que ela tá perdendo xixi nesse quilômetro, nessa distância. Então, quando é causas muito pontuais e de pessoas de alta intensidade, a atenção se torna muito maior porque a exigência é maior. A pessoa que tem que trabalhar muito, muito mais glúteo e trazer realmente essa consciência do corpo ao movimento. Muito, muito mais. Então, um assoalho pélvico também pode ser consequência de um abdômen fraco, que vai refletir numa lombalgia. Não é, o assoalho pélvico já se diz nome, assoalho pélvico é a base do nosso corpo. E o diafragma também tem muita, né? Até a hora quando você estava falando da diástase, eu ia falar sobre isso. O diafragma, que é o músculo da respiração, também é o assoalho pélvico embaixo, o diafragma em cima, fazendo essa bolha, vamos dizer assim, né? Então, quando tem disfunção de diafragma também, para quem faz atividade física de maior impacto, não consegue ter um bom fluxo respiratório. Então, também vem cãibra, vem um monte de coisas associadas por conta de, às vezes, só uma disfunção muscular.
Então também tem que avaliar essa coisa mais, que daí vem aquela dor toracolombar, assim, aquela dor que a pessoa fala que não é nem na lombar e nem nas costas. Faz tomografia achando que é problema de pulmão, Isso. pneumonia, Pontada. Aquela dor que não Então, respira. são várias coisas, assim, que a gente fica, às vezes, chega a cada coisa no consultório que a gente fica, tipo, como assim, né? E o paciente que tem dor tem esse defeito, porque ele, não é um defeito, na verdade, é porque ele quer saber o que ele tem. Então, ele já foi fazer seja palpável. raio-x, ele foi fazer tomografia, Mas é ressonância. comum, né? não sei o Você quê. ser orientado a fazer. Não, e Sim. tem que fazer, só que às vezes você faz e não aparece nada, e o paciente quer que apareça porque ele tem aquela dor, entende? E daí a sensação que o paciente tem é que ninguém acredita nele que dói tanto. Dentro da física, assim, aí são recursos que a gente não tem, né? Mas existe a termografia. Então, na termografia, você faz um scanner do paciente. E aí aparece a temperatura dos pontos tensionais. Então, é um exame que dentro da fisioterapia é possível. Mas não é tão acessível para todo mundo. Então, aí a gente consegue realmente bater o martelo e fechar um diagnóstico. Mas não é único e exclusivo, né? Então a gente consegue, ainda assim precisa da nossa avaliação. Então não tem como, eu tenho ali, eu vou tratar ali. Aí tratou porque na termografia apareceu. Às vezes não é só aquilo. Então tem que entender o que você está avaliando. Menina, nosso tempo está acabando. Eu quero que vocês mandem uma mensagem para quem tem aquela dor lá e assim, tá mascarando aquela dor com algum tipo de gel do tubarão lá. Canela de ervas. Ou qualquer outro de avestruz. Arnica. Mentruz. Tem o que? Barbatana de tubarão no gel? Não sei. Coisa assim. Quem tem aquela dor lá e está incomodando e está com receio de investigar e tá. Quero que você deixe esse recado. Quero que você também fale pro pessoal onde encontrar vocês lá, caso precisem. Vendo o peixe de vocês aí. Tá. Então, gente, assim, sentir dor não é normal. E a dor também não é uma sentença. Pensem que a dor é só um sintoma e que tem tratamento, que a gente tem que investigar. Então, a dor é um aviso do corpo de vocês. Ouçam o corpo de vocês. Se tiver uma coisa só para falar é isso. Escutem o corpo de vocês, aprendam a ouvir. Que daí vocês conseguem identificar, depois que identifica, tipo dominó, sabe? Faz assim, a cadeia se acaba. Então me sigam nas redes também, né? @Thaís Gomes Físio. E as clínicas, fala? Eu tenho clínica em Campos Novos e em Erval Velho. Então a gente tá atendo com osteopatia tanto em Erval quanto em Campos Novos. Como é que é o nome da clínica? Thaís Gomes Clínica. Não, bem sugestivo. É bem sugestivo. Na verdade, o nome da clínica é Thaís Gomes Excelência em Cuidados de Saúde, porque nós temos outras profissionais envolvidas, né? Então, na clínica nós temos nutricionista, psicóloga, temos fisioterapeuta dermatofuncional, temos pilates clínico nas duas clínicas, musculação também. Então, quando a gente entra no tratamento, a gente já tem tudo lá dentro para o paciente com dor crônica. Legal. Daí, Carolzinha. Então, eu me sigo nas redes Carol Fisiopélvica. Aqui em Joaçaba eu tenho atendido esporadicamente, sem datas concretas, mas eu tendo na Cor, antiga Alavita, então para quem procurar, sabe, se localizar. Faço atendimentos online também, quando precisa, a nível de saúde feminina, orientações a nível gestacional, orientações sobre parto. E aí estou morando no litoral agora, então aí minha agenda física também é mais para lá. Muito bem, menina litorânea. Pessoal, foi mais um episódio, o último do ano, né? Obrigado, meninas, por estarem aqui, tá? Obrigada a você pelo convite. Tá? E por estar aqui, né? Minha amigona, virou minha amigona do coração. Né? Valorize essa amizade. Sim. Então, galera, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, segue a Tatá, a Carol, a minha, Augusto, tá? Obrigado por esse ano incrível que estiveram aí. É um ano assim de construção, de crescimento, conhecimento, de inovação. É um ano que eu voltarei muito mais forte, tá? Podem acreditar.
E é isso. Vou agradecer a Deus, agradecer aos meus filhos. Um beijo para meus filhos, que são os amores da minha vida. Nossa, eu falo dos meus filhos, fico até. Né? E é isso aí, tá? Obrigado mais uma vez. Um feliz ano novo a todo mundo e até ano que vem. Um abraço.